Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? A depender aí do horário que vocês estejam assistindo a essa videoaula. Meu nome é Matheus Vídero. Vamos dar então prosseguimento aqui aos nossos estudos de prática forense, tá? Hoje vamos comentar sobre uma peça processual inerente não só à Justiça do Trabalho, mas também à Justiça Comum, tá? Que são os embargos declaratórios, tá? Embargos de declaração, especificamente o vídeo dessa aula voltado para o procedimento trabalhista, tá? Para o processo do trabalho. Bom, abordaremos, portanto, doutores e doutoras, na aula de hoje, acerca da definição, o que vem a ser aí os embargos de declaração, tá? Fundamentação legal, hipótese de cabimento, erros materiais, efeito modificativo dos embargos, prazo e preparo, procedimento e oposição dos embargos, roteiro para a elaboração dessa peça e, por fim, os argumentos aí inerentes para que esses embargos declaratórios tenham êxitos, tá? Bom, de início, precisamos definir o que vem a ser embargos de declaração, tá? Para que servem, portanto, os embargos? Bom, doutores, embargos declaratórios, também conhecidos como embargos de declaração, eles têm o intuito de sanar aí alguma obscuridade, omissão ou contradição daquele julgado, tá? Mais especificamente na Justiça do Trabalho, o embargo de declaração pode também sanar ou corrigir aí um equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos de um recurso, tá? Portanto, então, os embargos de declaração, o procedimento da Justiça do Trabalho, da ação trabalhista, enfim, serve não só para corrigir aí alguma contradição, obscuridade, uma omissão, bem como para algum equívoco ocorrido aí pelo magistrado, pela turma aí, que proferiu o acórdão, no que diz respeito ao exame de pressupostos extrínsecos do recurso, tá? Qual seria a fundamentação legal, então, dos embargos de declaração no procedimento trabalhista? Bem, a própria CLT, no seu artigo 897-A, tá? Vai disciplinar aí acerca dos embargos de declaração. Portanto, o operador do direito, ao protocolar a sua peça, ao elaborar a sua peça de embargos declaratórios, tá? Efetivamente deve ter aí como fundamentar a sua peça no artigo 897 da CLT, tá? 897-A, da nossa Consolidação das Leis do Trabalho. E quando efetivamente, doutores e doutoras, será cabível aí os embargos de declaração, tá? Bom, como mencionado aí no início da aula, os embargos declaratórios vão ser cabíveis não só para sentenças, tá? Como também aí decisões de acórdãos, decisões, portanto, dos tribunais, tá? E quando interpor aí o embargo de declaração? Sempre, doutores, que a decisão for omissa, contraditória, obscura ou efetivamente ocorra aí um equívoco na análise de pressupostos extrínsecos de um recurso, tá? Bom, o que vem a ser, então, uma decisão omissa? O que vem a ser uma decisão omissa, doutores? Decisão omissa é aquela decisão que realmente não menciona, não diz nada acerca daquele pedido específico da parte, tá? Então, a decisão omissa é aquela decisão que falta aí, na verdade, uma falta de abordagem do magistrado ou, eventualmente, lá
dos desembargadores que julgarem aquele processo, que efetivamente não decidem acerca de um determinado pedido da parte, tá? Então, digamos, por exemplo, que a parte reclamante, na sua petição inicial, ou seja, na sua reclamação trabalhista, tenha pleiteado aí horas extras, tá? E na sentença, o magistrado de piso, ou seja, o juiz ACOR, nada trouxe na sua decisão acerca do deferimento ou indeferimento desse pleito de horas extraordinárias, eventualmente elaboradas pelo reclamante, tá? Ora, se houve o pedido certo e determinado na exordial, a parte reclamada efetivamente contesta aquele pedido, ou não necessariamente. E a sentença nada decide sobre aquele pedido específico, obviamente essa decisão foi omissa, tá? Cabível aí, passível de interposição de embargos de declaração, tá? Outra possibilidade é quando a sentença for contraditória. O que vem a ser uma sentença contraditória? Doutores, o magistrado, eventualmente, pode, durante a sua decisão, durante a sua sentença aí prolatada, iniciar na sua fundamentação da sentença um determinado entendimento e na sua conclusão um entendimento totalmente diverso, tá? Portanto, aí imaginemos que houve um pleito de indenização por dano moral do reclamante e durante toda aquela sentença, o magistrado de piso, o juiz do primeiro grau, entenda ser cabível ali a possibilidade do deferimento daquele pleito, tá? Dizendo, inclusive, que realmente houve dano e que o dano moral do reclamante foi efetivamente abalado e tudo mais. E, ao final, na conclusão, o juiz julgar aquele pedido específico improcedente, tá? Então, observe, a decisão foi completamente contraditória. Ou seja, o magistrado, ao prolatar a sua sentença, a sua decisão, ou aquela turma ali, eventualmente, no recurso, vinha entendendo, durante parte daquela decisão, pelo deferimento, e, ao final, completamente contraditório, de uma forma completamente contraditória, julga efetivamente ao inverso do que vinha aí afirmando durante toda a sua sentença, ou todo o seu acordo, tá? Então, nesse caso aí, houve efetivamente uma contradição naquela decisão, cabível, portanto, aí de embargos declaratórios, tá? Bom, e a obscuridade, doutores? O que vem a ser, então, uma obscuridade? Doutores, a decisão obscura é aquela decisão que efetivamente não é clara. Portanto, é uma decisão confusa, é uma decisão que não tem como as partes interpretarem qual foi efetivamente a prestação jurisdicional naquele caso concreto, tá? Então, a decisão aí obscura, confusa, que não efetivamente traz nenhuma clareza no seu entendimento, ela é passível, portanto, também de embargos declaratórios, tá? Bom, e por fim, outra hipótese de cabimento do embargo declaratório é quando houve aí manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, tá? Então, a parte aí interpõe recurso, aquele magistrado aí, ou aquele órgão julgador entende que não foram preenchidos os requisitos extrínsecos do recurso, quando na verdade o foram, tá? Então, nesse caso aí, havendo um equívoco no entendimento para o recebimento daquele recurso, por falta de algum pressuposto extrínseco, é cabível, portanto, também os embargos declaratórios, tá? Alguns doutrinadores preferem chamar de embargos aclaratórios, enfim, um termo que eu prefiro usar realmente são embargos declaratórios, tá? Erros materiais.
Doutores, chama a atenção de vocês para esse ponto, haja vista que pode haver efetivamente numa decisão, numa sentença ou num acórdão, algum erro material, tá? Que nada implique aí naquela prestação jurisdicional. Havendo, por exemplo, aí, o erro material como a nomenclatura das partes, o nome do reclamante, o nome do reclamado, eventualmente aí a data que consta naquela sentença, a data de início do trabalho, o magistrado se equivocou e por algum erro de digitação fez constar aí uma data ou alguma informação diferente da realidade dos autos, pode aí o magistrado, inclusive de ofício, fazer essa correção, tá? Então, o artigo 897, parágrafo 1º da consolidação da Lei do Trabalho possibilita que as partes ou o próprio magistrado de ofício possa aí decidir retificando esses erros materiais sem a necessidade de provocação, tá? Então, portanto, o magistrado pode de ofício aí corrigir algum erro. Ah, professor, me dá um exemplo de um erro aí material que pode ser corrigido de ofício sem precisar nem provocação da parte. Digamos que a parte lá na sua inicial informou que ingressou naquela empresa, enfim, na empresa reclamada, no ano de 2015, tá? Essa parte não é controvertida em contestação, inclusive a reclamada admite que ele realmente iniciou o seu contrato de trabalho no ano de 2015. Suponhamos, portanto, que na sentença o magistrado, ao prolatar a sentença, determine que se conste lá na CTPS do reclamante a data de início do labor aí 2005, tá? Portanto, o próprio reclamante, na sua exordial, informou a data do início do seu labor 2015, a reclamada, por sua vez, admite esse início da data laborativa e entende também que houve aí o início do contrato de trabalho em 2015 e o juiz em sentença equivocadamente faz constar lá 2005, tá? Por algum erro de digitação, enfim. É claro e evidente um erro efetivamente material, tá? Que pode ser aí corrigido, inclusive de ofício, sem a necessidade de provocação das partes, o magistrado pode eventualmente corrigir esse erro material, fazendo constar, então, no exemplo que eu trouxe para você, no ano de 2015, como início daquele labor, tá? Informação importante acerca dos embargos de declaração, sobretudo aqui no procedimento trabalhista, era a possibilidade de efeito modificativo daquele julgado, tá? Então, analisem, doutores, sempre que existir a possibilidade de aquela decisão ter um efeito modificativo, obrigatoriamente deve ser dada vista à parte contrária, tá? Para apresentar aí as suas contrarrazões desse recurso de embargo declaratório, tá? Bom, obviamente, se não houver a possibilidade de efeito modificativo, não precisa, então, o magistrado ou aquele colegiado submeter aí ao contraditório para que a outra parte, eventualmente, apresente suas contrarrazões a esse recurso, tá? Ocorrerá tão somente havendo a possibilidade de efeito modificativo daquele julgado. Ok, doutores? Então, expressa aí disposição da nossa CLT. Ok? Havendo, então, a possibilidade de efeito modificativo, efetivamente, vai ser dada vista a parte contrária, tá? Sob pena de nulidade dessa decisão. Inclusive, existe súmula do TST, súmula 278, que diz o seguinte, peço licença para vocês para fazer a leitura. A natureza da omissão, suprida pelo julgamento de embargo de declaração, pode ocasionar efeito modificativo do julgado, tá? E existe também a orientação jurisprudencial do próprio TST. É passível de nulidade
decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária, ok? Então, doutores, obviamente, haverá nulidade se não for oportunizada aí a outra parte contrarrazoar os seus embargos de declaração apresentados, se houver a possibilidade de efeito modificativo daquele julgado, tá? Então, tema importante, inclusive objeto de muitas questões de concurso, a possibilidade ou não de se intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões em caso de efeito modificativo daquele recurso de embargo de declaração, tá? Prazo e preparo, doutores. Eventualmente, bom, deixa eu subir aqui. Bom, prazo de embargos de declaração, aqui na Justiça do Trabalho, vai ser também similar àquele prazo do embargo de declaração também lá do CPC, tá? Então, 5 dias o prazo para interposição dos embargos de declaração, tá? Bom, é necessário, então, professor, a parte recolher, fazer aí o seu devido preparo para interpor aí esse recurso? Doutores, não há a necessidade de preparo, tá? Embargo de declaração, via de regra, ele visa corrigir aí algum erro eventual cometido pelo próprio magistrado ou pelo próprio órgão julgador, tá? Então, não seria justo, inclusive, que a parte tivesse que arcar, por exemplo, com o pagamento de custas quando o magistrado deixou de apreciar um pleito dele, tá? Então, seria aí um rigor excessivo, uma punição eventualmente desnecessária para uma parte que não colaborou em hipótese alguma para, por exemplo, aquela falta aí de análise do magistrado, tá? Então, eventualmente, aquele magistrado ou aquela turma que proferiu uma decisão contraditória, ou aquela decisão obscura, ou aquela decisão, enfim, que não tenha como aí as partes entenderem, obviamente não há de se cobrar custas processuais, a lei assim, então, determina que não há incidência de preparo, tá? E nem custos para a interposição dos embargos de declaração, tá? Lembro que o prazo de 5 dias, a depender aí da parte envolvida nesse processo ou de quem esteja eventualmente defendendo, poderão ter prazos em dobro, tá? Então, por exemplo, União, Estado, Distrito Federal e municípios gozam de prazo em dobro nas ações aí, eventualmente, do procedimento trabalhista, assim como a Defensoria Pública e o Ministério Público do Trabalho também gozarão de prazos em dobro, tá? Bom, não esquecemos que a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para eventuais recursos, tá? Destaque essa palavra aqui, doutores, interrompe. Por que, professor, é importante? Interrompe, porque lembramos que quando o prazo ele é interrompido, doutores, então ele é zerado, tá? Passa-se a contar, então, do zero. Bom, exemplificamos. Digamos que uma decisão, a parte tomou ciência aí da decisão no dia 1º de março, tá? De 2020. Então, 1º de março de 2020, a parte toma ciência daquela decisão. Bom, prazo para aí apresentar isso, recurso ordinário, 8 dias. Então, suponhamos que a parte aí no seu 5º dia, tá? Ou no seu 4º dia do prazo, ao invés de interpor o recurso ordinário, a parte entenda que houve aí uma obscuridade naquela decisão. Então, apresenta o recurso de embargos declaratórios, tá? No 4º dia. Doutores, o fato de interpor aí, o embargo de declaração no 4º dia vai fazer com que o prazo para eventual recurso ordinário
ele seja zerado, tá? Então, oportunamente aí, quando for decidido esses embargos, tá? Quando forem decididos os embargos declaratórios, começará a contar, então, o prazo do zero para a interposição do recurso eventual, como no exemplo aí, o recurso ordinário, tá? Então, o prazo, a interposição desse recurso vai interromper e não suspender, tá? Vale dizer, interromper e não suspender o prazo para eventual recurso. Porque se fosse suspensão do prazo, obviamente o prazo voltaria a contar de onde parou, tá? Então, é importante aí vocês se aterem a esse termo, a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para eventuais recursos, tá? Artigo 3º aí, o artigo 897-A, parágrafo 3º, tá bom? Bom, doutores, o que é mais importante acerca dos embargos declaratórios é o seu procedimento e a sua oposição, tá? Bom, os embargos de declaração, obviamente, vão ser protocolados na própria vara ou no próprio órgão que proferiu aquela decisão, tá? Então, visualizem que os embargos de declaração, eles vão ser interpostos naquela comarca, naquela vara, enfim, ou naquele órgão colegiado que efetivamente proferiu a decisão. Ora, se o embargo de declaração visa corrigir algum vício, alguma obscuridade, alguma contradição daquela sentença, obviamente, aquele órgão que proferiu aquela sentença que deve corrigi-lo, tá? Então, não faria sentido algum interpor o recurso de embargo de declaração no tribunal adquém, tá? Portanto, vai ser aí no órgão que proferiu aquela decisão. Ok? Bom, doutores, obviamente, então, esses embargos declaratórios serão julgados aí pelo próprio órgão que proferiu a decisão ou pelo magistrado aí, se for um juiz de primeiro grau, que proferiu aquela decisão, tá? Bom, o roteiro para a elaboração dessa peça trata-se de uma peça simples, uma peça que realmente a gente que milita na área do direito trabalhista deve prezar muito aí pela economia processual, tá? Celeridade, oralidade, mas em peças como embargo de declaração, indiscutivelmente devem ser aí apresentadas por escrito, contudo, doutor, de uma forma bem sucinta, bem objetiva, bem simples, para atingir a sua finalidade. Caso contrário, pode trazer mais confusão ainda ao processo e podem ser declarados aí embargos meramente procrastinatórios, tá? Então, é de se observar que os embargos de declaração eles devem ser apresentados sempre que ocorrer uma dessas hipóteses de cabimento que a gente estudou nessas aulas, tá? Sob pena aí de a parte poder pagar aí multa, inclusive por litigância de má-fé, se for embargos aí procrastinatórios, tá? A multa pode variar de 2% do valor da causa até 10% em caso de reincidência, ok? Então, sempre observar aí a possibilidade do manejo desse recurso, sempre que, obviamente, tiver preenchido um dos requisitos, ok? Bom, então a peça de embargo de declaração, a fundamentação legal, só fazendo uma recapitulação breve, artigo 897-A da CLT, hipótese de cabimento vai ser sempre que ocorrer omissão, contradição, obscuridade da sentença, ou acórdão ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, tá? Juízo que será endereçado aí vai ser aquele juízo prolator daquela decisão, tá? Então, quem proferiu aí a sentença, ou eventualmente aquele órgão colegiado que proferiu o acórdão, tá? As partes que terão nomenclatura de embargante e embargado, tá? Já que estamos tratando aí de embargos de declaração, o prazo 5 dias e preparo não há a necessidade, ok? Bom, então para finalizar essa peça,
O advogado aí vai assinar a peça, obviamente, tem um jus postulante para tanto, ok? E protocolar, então, hoje, eventualmente, aí, em nosso sistema eletrônico, tá? Então, PJE aqui na Bahia, não sei em todos os estados aí da federação, mas com toda certeza, aqui no Tribunal TRT Quinta Região, na Bahia, utilizamos já o sistema PJE para peticionamento, ok? Bom, pessoal, é isso. Havendo alguma dúvida sobre a confecção dessa peça de embargo de declaração, não hesitem em me contactar, tá? Vocês podem me encontrar nas redes sociais, através do Instagram, Matheus Vídero, e o meu e-mail para contato, eventualmente aí sanarmos dúvidas e ouvirmos críticas também, por que não? É mateusvidero@gmail.com, tá? Podendo ser enviado também para mateusvidero@hotmail.com. Então, são os meus contatos, fico à disposição para vocês, para eventuais dúvidas, questionamentos. Muito obrigado. Agradeço de antemão aí a disponibilidade de vocês para assistirem a essa videoaula curta, tá? Temos aí menos de 30 minutos e fico à disposição para vocês, tá bom? Foi um prazer, até uma próxima oportunidade, onde abordaremos outros temas da prática profissional, especificamente aí na confecção de peças e outras abordagens que aí podem ser sugeridas, inclusive, por vocês, tá bom? Um bom dia, boa tarde ou boa noite e até a próxima oportunidade.